Horóscopo para o dia 12 de janeiro de 2021. Áries ou Carneiro. É bem provável que você venha a tomar consciência de que, para ser bem-sucedido, na sua concepção, não necessariamente deva se focar apenas num único tipo de atividades, mas podendo se estender a várias, desde que isso não cause prejuízo a que julgou como prioridade. A questão é que às vezes definimos como sendo verdade absoluta que o sucesso é ser o melhor em determinada coisa, e por isso deverá se especializar apenas nisso, ou que há apenas um caminho para se chegar a determinado objetivo. No entanto, o que é pregado por vários como verdade absoluta, na verdade, poderá ser algo bem relativo. É certo que alguns dedicaram suas vidas inteiras numa determinada coisa para que ganhasse reconhecimento, seguindo mesmo influências da família ou do que a sociedade disse que era o necessário para ser alguém importante. Já outros, simplesmente seguiram apenas o próprio coração, dando de ombros até para a família, e se aventuraram em diversas áreas, conseguindo destaque nelas, não no mesmo grau, mas conseguiram, até pela quantidade de capacidades. Somente tentaram, sem se importar com o que iam pensar deles. Aliás, isso vale também para a solução de outros problemas. Talvez seja inteligente refletir se somente existe uma forma de resolver determinadas situações, pois pode ser que, se der uma olhada direito, não se prendendo apenas no que o senso comum diz, consiga encontrar soluções melhores, e que rendam até mais tipos de benefícios do que imagina, mesmo que seja apenas aprender algo novo. Touro. Haverá a possibilidade de conhecer uma parte sua que nem passava por sua cabeça a chance de existir. Elas poderão vir através de atividades para passar o tempo, que muitas vezes julgamos até sem importância prática no conceito de ser algo construtivo, embora sejam úteis para relaxar. Porém, algumas delas vão te chamar a atenção em relação à capacidade de conseguir fazer para disponibilizar aos outros, e venha a sentir um pontinho de dúvida se, por um acaso, se tentasse fazer, conseguiria. Procure dar atenção à sua curiosidade, pois é capaz que receba resultados agradáveis. Aliás, será até possível, com o tempo, receber alguma graninha extra com isso. Gêmeos. Seus períodos de ociosidade serão um verdadeiro perigo se não estiver consciente de seus atos. Não estou falando necessariamente de perigo que venha a comprometer a vida, mas que venha a causar alguns prejuízos referentes ao andamento do dia ou até de um projeto, se for o caso. Isso porque haverá a tendência a quebrar certas regras que se sabe que podem levar a algum dano, e que você possui até explicações lógicas para não fazer. Existe uma máxima que diz que tudo o que é proibido é tentador, onde há a brincadeira de que, se por um acaso for dito que colocar a mão num ferro em brasa é proibido, e não perigoso, a tendência é que sintamos vontade de colocar a mão nele. Num sentido mais comum, a maioria já se entregou a certas guloseimas quando se determinou a deixá-las de lado por um tempo com o desejo de emagrecer, e eles não eram tão tentadores fora do regime. No entanto, se vier a cair, evite ao máximo de utilizar a desculpa dadas pelos cristãos atuais, de que a culpa foi do capeta por te influenciar a fazer a besteira. Não digo que espíritos de frequência vibracional baixa não possam influenciar, mas que, por mais que tenham tal capacidade, quem escolhe aceitar e seguir adiante é você. Voltando ao exemplo do ferro em brasa,
seria como colocar a culpa pela queimadura nele pelo simples fato de existir, e não porque não foi forte o suficiente para se segurar e não colocar a mão nele, mesmo sabendo do risco de perdê-la devido ao estrago que poderia causar. Câncer ou caranguejo. Há a possibilidade de você conseguir se libertar de alguma situação indesejável nesta terça-feira, a qual vem desejando há algum tempo. Contudo, a garantia da libertação não se fará apenas no ato, mas precisará realizá-la na origem, ou seja, na mente. Isso porque, se não tomar consciência de seus pensamentos, é possível que volte ao mesmo padrão mental que te levou à prisão, e assim, cedo ou tarde, o problema torne a acontecer, não na mesma forma, mas na mesma essência. Aliás, com a consciência do que se passa em sua cabeça, conseguirá até mesmo identificar o que foi que causou a ocorrência, permitindo com que passe a vibrar ao contrário, se afastando cada vez mais dele. Leão. Será um dia excelente para se livrar de companhias indesejadas, as quais em nada agregam em sua vida, sendo que algumas você até nem sabe, pois aparentemente, parecem ser mais importantes do que na verdade são. Aliás, é até capaz que algumas digam que você depende delas, quando, na verdade, são elas que precisam mais de você, e que você poderia seguir sua vida em paz. Muito do que vier a te acontecer nesta terça-feira será de grande ajuda para fazer uma boa limpeza em sua área de relacionamentos, inclusive com várias ideias brotando em sua cabeça sobre como fazer isso. Não necessariamente tais ideias serão voltadas apenas para este fim, podendo ser para diversas finalidades que te são úteis, mas que o afastamento de relacionamentos tóxicos será o ganho secundário. No entanto, nada disso cairá do céu se você não se mover. Pelo contrário, será necessário que coloque a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Virgem. Algumas situações externas irão te favorecer a se conectar à sua felicidade interior, o que por si só poderia garantir um dia tranquilo, ajudando a tudo dar certo para você. No entanto, devido ao contexto, é capaz que se sinta até mal de expressar sua felicidade, mesmo que entenda ser por seu próprio merecimento, e não pela desgraça alheia. Pelo contrário, se você vencer porque foi capaz, nada mais justo que celebrar. Infelizmente poderá haver algum tipo de repressão pela outra parte, que se sentirá ofendida. Porém, se lembre que cada um escolhe o que quer sentir, e esse é um dos ingredientes fundamentais para atrair situações para a própria vida. O não reconhecimento da vitória alheia pelos motivos corretos apenas atesta a própria incapacidade, pois não acredita que se possa melhorar para tornar a vencer. Logo, estarão por colocar a responsabilidade da derrota deles em você, te tornando ainda mais forte, enquanto apenas se enfraquecem. Evite entrar no jogo, deixando que emanem os tipos de energia que desejam, tendo a consciência de que, se você souber se manter em frequência elevada, dificilmente sofrerá algum resquício, e que os únicos que vão colher o que estão vibrando são eles próprios. Libra ou Balança. O resumo das 3 cartas que saíram é o arcano 13 do tarô tradicional, a famosa morte. Ao contrário do que a maioria pensa, ela é uma das cartas mais benéficas, pois trata do fim do que já está velho em sua vida para que o novo possa chegar. Algumas situações terão uma finalização nesta terça-feira que talvez não seja a mais desejada por sua lógica, e que poderá causar até certa dor. No entanto,
você contará com ajuda espiritual para conseguir suportar, mas também será importante que queira isso. Afinal, de nada adianta algo querer te erguer se você se foca na queda, fazendo de tudo para cair. É a mesma coisa que forçar uma grade de proteção, onde uma hora ela não aguenta. Contudo, se desejar se animar, onde agradecer por toda a experiência que adquiriu na interação, de maneira rápida você estará pronto para seguir seu caminho para novas experiências. Pode ficar tranquilo que nada será em vão. Tal finalização servirá como adubo para tornar o solo mais fértil, e ao se elevar, plantará automaticamente a semente para algo mais proveitoso, e que certamente te alegrará bem mais quando começar a frutificar. Às vezes, certos fins são necessários para grandes crescimentos. Escorpião. Sua terça-feira, para um padrão mais mundano, poderá ser um pouco complicada. No entanto, conhecendo como funciona a espiritualidade, poderá não sentir qualquer incômodo, sabendo que tudo faz parte do processo. Isso porque é possível que sinta um amor inexplicável por algo, seja a pessoa, coisa ou atividade, e deseje se unir a ele, pois entenderá como parte sua, embora tudo, de certa forma, seja. Porém, a confusão começa agora. Tudo é ligado através de frequência vibracional, que é relacionada ao espírito, a famosa quinta dimensão que virou moda falar. Só que a matéria é da terceira, ou seja, ela está subordinada à quarta dimensão, que é o tempo, e consequentemente à quinta. A questão é que estará de frente com duas realidades, e apenas uma deverá ser escolhida. Na que você está, há algo que deverá ser deixado para que esse novo venha a entrar, enquanto na outra haverá a manutenção desse algo e a rejeição do novo. Quem acompanha as obras da DC Comics, onde o falecido desenhista Stan Lee explora bem a teoria do multiverso, sendo possível assistir em vários seriados, principalmente o do Flash, sabe do que estou a falar. O que definirá o que irá decorrer daí para frente será sua frequência vibracional. Não dá para dizer que deverá deixar o velho ou continuar com ele, mas que pense bem e escolha o que deixe sua vibração o mais elevada possível, e seria importante não olhar para trás após a decisão, pois tudo isso contará no desdobramento. Aliás, nossa vibração conta no desdobramento das situações futuras o tempo todo. Sagitário. Você poderá passar ou ter conhecimento de algumas situações que, num primeiro momento, serão desagradáveis. No entanto, embora venha a sentir, seria interessante verificar a causa disso, não no sentido físico, mas vibracional. É possível que, inconscientemente, tenha vibrado de tal maneira que possa ter permitido que tais situações ocorressem. Assim, você conseguirá mudar sua postura e elevar seu padrão vibracional, de maneira que consiga transmutar toda a situação. Nem tudo é completamente positivo e negativo, dependendo de nosso padrão vibracional, pois isso, além de mudar nosso ponto de vista, ainda permite alterar o decorrer. É a velha história do se a vida te der limões, faça uma limonada. Alguns a fazem, outros preferem chorar por não gostar de limonadas, e há ainda aqueles que também nem gostam de limonadas, mas conhecem outras pessoas que gostam, e assim cria uma fábrica de limonadas, vindo a criar sua prosperidade em cima disso. Caberá somente a você escolher permanecer na tristeza ou ir para a felicidade interior, que certamente começará a se refletir fora. Capricórnio.
Seu dia será particularmente interessante se decidir sair de sua zona de conforto. Isso porque, naturalmente, as coisas vão tender a acontecer de modo que facilitem tudo o que desejar fazer. Sendo assim, já que tudo tenderá a dar certo, talvez seja um bom momento para tentar ir mais além de onde costuma ir, onde acabou por colocar duras limitações em si mesmo. Você é muito mais capaz do que imagina, só que acaba se sabotando pela falta de confiança. Com seu moral elevado, investir em se inovar como pessoa, começando em sua mente, trará agradáveis surpresas, sendo possível romper até certas dependências que acreditava não ser capaz de se libertar. Com mais autonomia, minimiza as chances de que tenha de ceder à vontade dos outros para que seus desejos sejam atendidos. Aquário. Tenderá a adotar uma postura mais recolhida nesta terça-feira, mas precisará tomar o cuidado para não utilizar tal solidão apenas para julgar as atividades alheias. Aliás, é até possível que venha a acreditar que foram os outros que se afastaram de você, e não você deles, e assim venha a querer encontrar defeito em tudo, ou considerando como loucura por não enxergar algo benéfico na prática deles. Pelo contrário, procure aproveitar o fato de estar sozinho para fazer algumas coisas que você sempre quis fazer, mas que vinha empurrando com a barriga com a desculpa de que estava sempre acompanhado, e dependendo, nem era possível se concentrar. Neste dia você poderá, e não haverá qualquer outro motivo que não seja a sua preguiça. Portanto, mãos à obra. Peixes. Será um dia em que exigirá um pouco de força de sua parte, pois determinadas situações não poderão sair da maneira que desejava, e talvez até haja o afastamento de sua vida de algo que considera bem significativo. Porém, a questão a se tratar não deverá ser o que acontecerá, mas o como irá lidar com a situação. Se entristecer é ruim, mas não proibido. Aliás, por causa da dor é que procuramos a cura. O negócio é o quanto tempo ficará preso a ela. Por mais que algumas coisas sejam duras ao ponto de causar remorsos, conseguir levantar a cabeça e seguir a vida é o que fará com que as coisas voltem a dar certo. Pegando um exemplo do futebol, equipes que estão nas últimas colocações podem jogar até bem, mas pelo fato de estarem tristes ou desesperados pelo medo do rebaixamento, alguns absurdos acontecem para que sejam derrotados, mesmo que seja um chute do zagueiro da própria equipe que bate em outro jogador, na trave, nas costas do goleiro e entra no gol. Porém, estranhamente, depois de confirmado o rebaixamento, eles passam até a ganhar partidas de clubes que estão disputando pelo campeonato ou vaga para alguma competição, e isso acontece porque não possuem mais o que perder, deixando a vibração do medo e do desespero para trás. Sair da frequência baixa faz toda a diferença. Sendo assim, se recolha, caso ache necessário, e procure se reerguer, pois desta forma conseguirá dar um melhor rumo para sua vida dali em diante, sendo possível até receber inspirações que, caso não tivesse passado por tudo isso, dificilmente daria algum valor. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.